Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer algumas atividades da apostila, né? Nós vamos, na verdade, encerrar a nossa apostila de geografia. Então, vocês vão pegar para mim, por favor, a apostila na página 87. Nós vamos fazer as atividades das páginas 87 a 91, ok? Então, pega aí para ti. A página 87 começa com o diálogo com o texto. Lembrando que na nossa última aula de geografia, nós estudamos sobre as regiões do Brasil. Não é isso? O motivo pelo qual o Brasil foi dividido em regiões, né? Porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso, e por isso houve a necessidade de se fazer uma divisão, né, do Brasil por regiões, a fim, né, de conseguir estudar melhor o Brasil. Então, vamos lá. Diálogo com o texto. Número 1. Pegue no seu encarte o mapa da América do Sul. Destaque as peças e faça o que está sendo proposto para você montá-lo novamente. Então, primeiramente, o mapa que está sendo pedido para vocês pegarem é esse aqui, ó, da América do Sul. Esse mapa aqui, tá? Esse mapa, ele é tipo um quebra-cabeças, né? Ó, ele solta, eu vou tirar o meu para vocês. Ele solta, ele é tipo numa cartolina mais grossinha, né? Então, ele solta todinho, né? E os países também, eles soltam, ó. É uma espécie de um quebra-cabeça mesmo, né? Então, vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão desmembrar todo esse mapa da América do Sul, igual a tia fez com o dela aqui, né? Tirar todos os países bonitinho e deixar, tá bom? Pra gente fazer as atividades seguintes. Agora, depois de vocês terem tirado todas as peças do mapa, né? Todos os países, né? Desse quebra-cabeça, vocês vão fazer o seguinte. Letra A. Recoloque nesse espaço a peça que identifica o Brasil. Então, vocês vão pegar só o Brasil. Deixa eu pegar aqui, que dela tá aqui também. Esse aqui, né? Olha que lindo nosso país, Brasil. Então, a primeira peça, você vai colocar só o Brasil dentro desse espaço aqui, ó. É como se você voltasse para reconstruir. O meu não saiu todo. Então, dentro desse espaço aqui, vocês vão recolocar o Brasil, né? Vocês vão ver onde ele se encaixa aqui, né? Isso tem que ser em cima de uma mesa, tá, galerinha? Uma mesa com um pouco mais de espaço para vocês conseguirem fazer a atividade. Essa é a letra A. Vocês vão recolocar o Brasil de volta nesse encarte, né? No caso ali, do mapa. No lugar que ele ocupa de verdade, né? Então, na letra B, vocês vão colocar os países que ficam ao norte e ao sul do Brasil. Vocês vão colocar os países, né, que fazem fronteira com o Brasil. Vocês vão montar, isso tem que ser em cima de uma mesa, tá? Os países que ficam a norte e a sul aqui do Brasil. Quais são esses países? Vocês vão procurar, né, e vão encaixando eles novamente aqui. Se vocês ficarem com dúvida, vai, tia, mas agora eu me perdi, eu não sei como que faz. Tem um outro mapinha da América do Sul no encaixe de mapa de vocês, tá? Que não é de montar. Aí vocês podem usar ele para ajudar vocês, ok? Depois que vocês colocarem os mapas, né? Os países, melhor dizendo, que estão a norte e a sul do Brasil, vocês vão colocar na letra C as peças que identificam os países que fazem fronteira a noroeste e a sudoeste do Brasil. O que é isso? Noroeste é entre o norte e o oeste. Então, os países que estão nessa região aqui. E os países que estão a sudoeste, né? Que são os outros países que estão aqui. Todos esses países têm que ser colocados de volta, tá? Aqui. Terminarem de montar, vocês vão responder a letra D. Quais os países que não fazem fronteira com o Brasil? São 2 países só, hein? Uma dica. Só 2 países. O que é fazer fronteira? É que o território deles não encosta no território do Brasil. Observem bem esse mapa que a tia colocou aqui do ladinho aqui da América do Sul e olhem.
tem só 2 países que não fazem fronteira, que eles não fazem divisa, né, com o Brasil, não encostam no Brasil. Quais são esses 2 países? Vocês vão escrever o nome deles aí na letra D. Na letra E está perguntando o seguinte: que oceano banha o Brasil? Brasil é banhado por apenas um oceano, né? Então, olhe de novo nesse mapinha que está do lado aqui da tia. E qual é o nome desse oceano? Você vai registrar aí, tá bom? Fácil, né? Agora, número 2. A número 2, você vai usar o mapa político do Brasil, Brasil político, né? Também ele é de encaixar. É esse mapa aqui, ó, Brasil político, que tem todos os estados, né? As unidades federativas. E ele também é de encaixar. Olha só, ele solta, né? A tia vai soltar o dela aqui para vocês verem. Tá vendo? Ele se solta todinho, né? Soltam todos os estados, tá vendo? Vai ficar assim, ó, quando vocês terminarem de tirar todos os estados dele, né? Só o contorno do nosso país, ó, que lindo. Agora, depois que vocês tiverem retirado todos os estados, né, desmembrado eles, vocês vão fazer o seguinte: primeiro, monte a região norte. Então, vocês vão pegar lá os estados da região norte e montar, tá? Olha aqui o mapinha da região norte. Se quiser, pausa o vídeo, né? Nesse mapa aqui, onde eu tô mostrando o mapa da região norte. Pega as peças e vai montando, tá? Pega as peças do encarte de vocês e vai montando aí, né? Pega o Amazonas, o Pará e os outros estados aí que eu não vou falar o nome e vocês vão montar. Se ficarem com dúvidas também, dentro do encarte também tem o mapa Brasil Regiões, tá? Então é só pegar lá que dá para vocês montarem de acordo com ele, combinado? Continuando. Depois que você tiver montado a região norte, você vai montar a região nordeste, né? Vou deixar o mapinha do lado aqui também. Se você quiser, pausa o vídeo, monta e depois dá continuidade. Terceiro, monte a região centro-oeste. Mapinha tá do lado, né? Pausa o vídeo, monta a região centro-oeste e vamos para a próxima. Quarto, monte a região sudeste e a região sul, né? São 2 regiões pequenas, então rapidinho vocês vão montar. A região sudeste tem só 4 estados e a região sul tem 3, né? Vou deixar também os mapas aqui. Primeiro o mapa da região sudeste e depois o mapa da região sul. Pode pausar o vídeo, né? Montar e depois dar continuidade. Letra B. Em que região do Brasil você mora? Nós moramos em qual região? Minas Gerais é um estado que está localizado em qual dessas regiões do Brasil? Você vai escrever o nome aí da região. Letra C. Quais os estados que compõem a região em que você mora? Então, são 4 estados da nossa região, tá? Vocês vão pesquisar aí e vai escrever o nome desses 4 estados aí, ok? Continuando agora, página 88. Questão 3. Hoje, conhecemos um Brasil dividido em 5 regiões e sequer paramos para questionar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não perguntamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. Mas, afinal, qual a importância de ter se dividido o Brasil em regiões? No iniciozinho desse vídeo, eu falei o motivo, né? De os geógrafos, né, e cartógrafos terem dividido, né, feito essa divisão do Brasil, o IBGE, né? Fez essa divisão do Brasil. O motivo, se ficar em dúvida, volta lá no iniciozinho desse vídeo e no início da apostila de geografia também, na parte que está falando sobre regiões do Brasil, também explica, ok? Questão 4. O IBGE realiza o censo demográfico a cada 10 anos. Por que é necessária a contagem da população para o país? Por que é importante a gente saber quantas pessoas que moram no Brasil? Para medir o quê?
lembrando que o número de pessoas que vivem em determinado espaço, né, é chamado de densidade demográfica. Então, para que eles precisam contar as pessoas de tempos em tempos? Para saber a densidade demográfica do país, né? Quantas pessoas vivem em determinada região, em determinado estado, determinado município, né? Questão número 5. Identifique as regiões no mapa. Então, aí tem um mapa, né? Dividido em regiões aí. E tem as cores, tem uma legenda do lado para vocês identificarem. O que está de amarelo? Como é o nome dessa região? Vocês vão escrever aí. O que está de bege? Qual é o nome dessa região? O que está de alaranjado, meio avermelhadinho e meio salmão, né? Qual é o nome dessa região? O que está de verde? Qual é o nome dessa região? E o que está de roxinho? O nome dessa região, ok? Número 6. Escreva a seguir o nome dos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, ao lado das suas siglas correspondentes. Então, tá lá. Na primeira parte, né, tem a região norte, de amarelinho, e tem as siglas RO. O que significa RO? AC. O que significa AC? AM, RR, AP, PA, TO. Tudo isso são siglas de estados, tá? Por exemplo, vou dar uma dica. RO significa Rondônia. IAC, qual que é o nome desse estado? Tá bom? Se vocês ficarem em dúvida, vocês vão pegar o mapa Brasil Político do encarte de mapa de vocês, tá? Nesse mapa, vocês vão encontrar o nome de todos os estados. E aí vocês vão, né, conseguir identificar a que nome pertence cada sigla dessa, tá bom? E aí, assim por diante, né? Depois tem da região Nordeste, as siglas de todos os estados da região Nordeste. A região Centro-Oeste, a sigla de todos os estados. A região Sudeste, a sigla de todos os estados. Aí a gente vai virar na página 90. Também tem a região Sul e a sigla de todos os estados. E aí, letra A. Quantos estados o Brasil tem? Vocês podem contar aí, né? Contar de acordo com as regiões aí e escrever para ti o número de estados do Brasil inteiro, tá? Letra B. Qual é a capital do Brasil? Em que região ela está localizada? Então, são duas perguntinhas. Primeira, qual é a capital do Brasil? Qual o nome da capital do Brasil? Tarana, né? Em que região ela está localizada? Em qual dessas 5 regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Qual dessas regiões, em qual dessas regiões está localizada a capital do Brasil? Questão 7. Com base nos textos sobre as regiões brasileiras, preencha o quadro. Aí tem uma tabela, né? Que tá assim, ó. Tem as regiões do Brasil, né? À esquerda da tabela, região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. E depois tem os campos assim, atividades econômicas, manifestações culturais e paisagem. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa através daqueles textos que eu mandei para vocês colarem no caderno. Lembra que a tia enviou uns textos sobre regiões do Brasil, né? Um texto sobre cada região. Então, dentro daqueles textos, vocês vão encontrar as respostas, né, para essas atividades aqui. Então, vocês vão lá, atividades econômicas. Por exemplo, região Norte, o que eles fazem lá para ganhar dinheiro, né, para se manter economicamente? Extrativismo de madeira e borracha, não é? Lá eu expliquei para vocês naquela última aula, né, do vídeo anterior, que as pessoas, elas extraem o látex, né, de uma árvore chamada seringueira. E é uma substância leitosa, né? Essa substância ela é usada para a produção de borracha, né? Tanto a borracha que a gente usa para apagar, né, na escola, quanto a borracha, né, de solas de sapato, de pneus e tudo mais. Manifestações culturais.
quais as festas que tem nessas regiões, tá? É basicamente isso. Manifestações culturais são as festas que vocês vão colocar para tia. Na região norte, um exemplo para vocês é o Festival de Parintins, né? Onde eles têm uma questão folclórica muito grande e lá eles é como se fosse um carnaval da região norte, né? Esse Festival de Parintins. São vários dias de festa, tudo muito animado. E eles fazem um desfile lá, né? Com dois bois enfeitados. Não são bois de verdade, né? São fantasias de bois, né? Um chama Caprichoso e o outro é o Garantido. E é como se eles duelassem, né? E aí tem as pessoas que torcem, é como se fosse time de futebol, né? Alguns torcem para o boi Caprichoso e alguns torcem para o boi Garantido. No final, quem desfila mais bonito e tudo mais, ganha a festa, tá bom? Chamar de Festival de Parintins. E a paisagem? Qual a vegetação dessa região? No caso da região norte, a vegetação é a floresta amazônica, tá bom? Então, vocês vão colocar, então, aí, ó, atividades econômicas, o que as pessoas fazem para ganhar dinheiro nesse lugar, as manifestações culturais, né? Quais as festas que tem nessa região, as festas principais, e a paisagem, a vegetação desse lugar, tá bom? Ou melhor, dessa região. Se necessário, pause o vídeo agora, responda e depois retome, tá bom, galerinha? Depois embaixo tem assim, observando as informações do quadro, qual região você escolheria para morar? Então, depois de tudo que a gente já estudou, né, sobre as regiões do Brasil, qual dessas você achou mais interessante, né? Sempre tem alguma que tem uma curiosidade, né? Alguma coisa que a gente fala assim, nossa, que bacana, eu gostaria de viver nesse lugar. Qual desses lugares você gostaria de viver? E aí você vai justificar por que você gostaria de viver nesse lugar. O que você achou mais interessante, né? Depois, a questão número 8, na página 91. Na tirinha, podemos observar problemas como o excesso ou a falta de chuva ou de sol, que podem ocorrer em algumas regiões do Brasil. Aí no primeiro quadrinho, né, tá escrito assim, na cidade. Aí tem um enchente, né, igual aconteceu aqui em Manhuaçu, em janeiro desse ano, uma coisa horrorosa, né? E as pessoas, né, sofrendo por causa da enchente, né? Pensando, nossa, se tivesse de sol, não acontecia essas coisas, né? Porque houve um excesso de chuva. E no segundo quadrinho tem o sol, até com a carinha de mal, né? Bem quente mesmo, e o menininho até rezando, né, orando, pedindo, pensando na chuva, né? Por quê? Porque nesse lugar aí, provavelmente, né, não tem como ele nem plantar, porque as plantas, elas não sobrevivem a uma seca tão intensa. E isso é uma característica de uma região do Brasil que eu expliquei num vídeo anterior, né? Então, agora, vamos ler aí abaixo. Considerando-se os problemas apresentados na tirinha, podemos afirmar que as populações da região sudeste e da região nordeste sofrem as consequências do clima? Justifique sua resposta. Então, na primeira tirinha, é como se fizesse uma referência à região sudeste, que é onde nós moramos. Lembra que janeiro teve um enchente, muitas pessoas que nós conhecemos até ficaram desabrigadas por causa dessa enchente, né? Ou tiveram suas lojas, seus estabelecimentos comerciais, né, destruídos por causa da enchente. Então, na segunda tirinha, já está representando a região nordeste do Brasil, né? A questão da seca do sertão nordestino. Então, vocês vão explicar, né? Por que as populações da região sudeste sofrem, né, com o excesso de chuvas por causa das enchentes, e por que a região nordeste sofre com o excesso, né, no caso de calor, né, com a falta de chuva. Agora nós vamos fazer a lição de casa número 6, que está na página 100 da apostila. Vamos lá? A região sul caracteriza-se pela presença de muitos imigrantes, que nela estabeleceram-se e formaram diversas colônias. Procure uma foto de uma delas e colha no espaço abaixo. Em seguida, elabore um pequeno texto sobre esse assunto.
Então, eu vou mandar para vocês um videozinho, né, sobre a região sul, um vídeo da editora Riddell. E quem não puder imprimir a foto, tá, gente, dessa pesquisa aí, pode só fazer o desenho. A tia vai aceitar normalmente, tá bom? E depois que vocês assistirem, então, esse videozinho sobre a região sul, vocês vão pesquisar, né, uma dessas colônias de imigrantes que ainda vivem lá. Lembra que eu falei para vocês sobre os alemães, né, que tem a Oktoberfest? No último vídeo eu expliquei isso para vocês, né? Então, vocês vão escolher, pode ser outra colônia. É só um exemplo que eu dei, tá, pessoal? Dos alemães. E aí, vocês vão colocar uma foto, né? Quem puder imprimir. Ou então, fazer o desenho, né? Dessa colônia de imigrantes. E vocês vão escrever um texto, né? De 10 linhas, explicando como que é, né? A vida dessas pessoas, né? Como que é a região sul e tudo mais, tá bom? Só isso. Então, um beijinho para vocês e até a próxima aula.